Você já se perguntou quão poderoso é um chimpanzé em comparação com um ser humano? A resposta é surpreendente. Provavelmente, você não gostaria de enfrentar um chimpanzé em uma briga. Esses animais estão entre os mais fortes do planeta e têm a fama de arrancar membros de outros animais e até mesmo matar seres humanos. Neste vídeo, vamos explorar exatamente o quão forte eles são em comparação com os humanos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Para compreender melhor esse primata imponente, é importante saber que os chimpanzés são uma das duas espécies de grandes macacos, sendo há outros bonobos. Eles são os parentes vivos mais próximos dos seres humanos, compartilhando aproximadamente 98 a 99% do nosso DNA. Originários da África subsaariana, os chimpanzés habitam diversos ambientes, incluindo florestas, pastagens, savanas e bosques. Quanto ao tamanho e peso, os machos adultos alcançam cerca de 1,4 metros de altura quando estão em pé e pesam aproximadamente 60 quilos. As fêmeas adultas, por sua vez, possuem uma altura de cerca de 1,2 metros e pesam aproximadamente 45 quilos. Sua constituição robusta, caracterizada por braços longos e polegares oponíveis, possibilita que eles subam em árvores e manipulem objetos em seu ambiente, o que contribui para sua força extraordinária. Além disso, os chimpanzés são conhecidos por suas complexas interações sociais, vivendo em comunidades chamadas de tropas. Essas tropas variam em tamanho, podendo conter desde alguns indivíduos até mais de 100. Eles exibem uma ampla gama de comportamentos, incluindo o uso de ferramentas, comunicação por meio de vocalizações e gestos, bem como habilidades notáveis de resolução de problemas. Agora que temos uma base sólida sobre os chimpanzés, vamos explorar as razões pelas quais esses primatas são muito mais fortes do que os seres humanos, mesmo sendo mais baixos e mais leves. Composição muscular. Se você já assistiu ao nosso vídeo sobre a impressionante força dos gorilas em comparação com os humanos, então já está ciente de como a composição muscular desempenha um papel crucial na determinação da força geral. No entanto, no caso dos chimpanzés, assim como dos gorilas, há uma fascinante vantagem fisiológica em relação aos humanos que vale a pena explorar. Em comparação conosco, os chimpanzés exibem uma proporção notavelmente maior de fibras musculares de contração rápida. Essas fibras especializadas desempenham um papel fundamental na capacidade de gerar explosões de energia rápida e intensa, sendo essenciais para atividades que requerem força e velocidade. As fibras musculares de contração rápida estão especialmente adaptadas para a execução de movimentos explosivos, permitindo que os chimpanzés realizem escaladas ágeis, saltos vigorosos e naveguem rapidamente pela densa vegetação de seus habitats naturais. Essas fibras musculares têm uma capacidade notável de contração em alta velocidade, o que lhes permite gerar a intensa força necessária para a caça, a defesa de território e a competição por parceiros. Além disso, a impressionante capacidade física dos chimpanzés também é atribuída, em parte, à sua massa muscular distinta, que supera significativamente a dos seres humanos em relação ao tamanho de seus corpos. É um fato que os chimpanzés possuem uma musculatura global mais volumosa e robusta quando comparada à dos seres humanos. Essa diferença na massa muscular é o resultado de milhões de anos de adaptação evolutiva, o que os equipou perfeitamente para as demandas do seu ambiente. Por outro lado, embora os humanos não tenham a mesma quantidade de massa muscular em relação ao tamanho do corpo que os chimpanzés, evoluímos para nos destacar em outras áreas. Nossa resistência, habilidades motoras finas e capacidades cognitivas foram fatores-chave para nossa sobrevivência e sucesso como espécie. Entretanto, quando se trata de pura força bruta, os chimpanzés nos superam em todos os aspectos. É um exemplo notável de como diferentes trajetórias evolutivas podem levar a adaptações físicas muito distintas em diferentes espécies. Densidade óssea. Os chimpanzés possuem uma força física excepcional devido a um aspecto intrigante de sua anatomia, seus ossos. Os ossos desempenham um papel fundamental na estrutura interna do corpo, proporcionando suporte para o movimento e proteção dos órgãos. No caso dos chimpanzés, essa estrutura óssea é notavelmente diferente da dos seres humanos, apresentando características distintas que contribuem para sua notável força. Os ossos dos chimpanzés não são apenas mais densos, mas também mais espessos em comparação com os dos humanos. Essa densidade e espessura são especialmente evidentes nas áreas onde os músculos se ancoram nos ossos. Essa configuração anatômica fornece aos chimpanzés uma base robusta e resistente. Quando os músculos, responsáveis pela geração de força e movimento, se ancoram nesses ossos fortes, o resultado é uma vantagem biomecânica que permite aos chimpanzés exercer uma força notável e realizar proezas físicas com agilidade. A adaptação de ossos cada vez mais densos nos chimpanzés serve a um propósito crucial em seu ambiente natural. Em seus habitats florestais, os chimpanzés realizam atividades que demandam força considerável, como escalar árvores, balançar entre galhos e participar de interações sociais que frequentemente envolvem demonstrações de poder.
A estrutura óssea robusta dos chimpanzés desempenha um papel fundamental nesse estilo de vida, permitindo-lhes enfrentar os desafios físicos de seu ambiente com eficácia. Exemplos de chimpanzés fortes. Um exemplo notável que ilustra a incrível força dos chimpanzés é o caso de um chimpanzé chamado Oliver. Durante a década de 1970, Oliver ganhou fama devido ao seu comportamento e aparência incomuns. Algumas especulações surgiram de que ele poderia ser um Humanzee, um híbrido entre um chimpanzé e um humano, devido às suas características únicas, como um rosto mais humano e a capacidade de andar ereto. A força de Oliver tornou-se evidente quando observaram-no levantando objetos pesados que normalmente estariam além da capacidade de outros chimpanzés. Relatórios sugeriram que ele conseguia levantar itens pesando aproximadamente 613 quilos com relativa facilidade. Para efeito de comparação, o homem mais forte do mundo só consegue levantar cerca de 501 quilos, mesmo pesando mais que um chimpanzé médio e sendo mais alto. Outro exemplo histórico que destaca a força dos chimpanzés envolve um chimpanzé chamado Sultão. Sultão se tornou conhecido por um acontecimento assustador nos anos 1920. Este chimpanzé macho adulto vivia no Jardim Zoológico de Londres, hoje conhecido como ZSL London Zoo. Em 1929, ele atraiu atenção ao conseguir dobrar as barras da jaula de seu recinto, permitindo-lhe escapar e circular livremente pelo zoológico. Isso é surpreendente, considerando que dobrar barras de aço de espessura e resistência consideráveis geralmente exigiria ferramentas especializadas, como prensas hidráulicas, dobradeiras ou maçaricos. Mesmo para animais mais selvagens e poderosos, dobrar barras de aço com as próprias mãos é praticamente impossível devido à enorme força necessária. Sultão não apenas dobrou as barras de aço, mas também as dobrou o suficiente para escapar, o que é verdadeiramente incrível. E não é apenas em levantamento de peso ou em outros exercícios que chimpanzés são impressionantes. Eles podem causar danos graves com apenas um soco. Estima-se que os chimpanzés sejam cerca de 4 a 5 vezes mais fortes do que um ser humano médio em termos de força muscular bruta. Portanto, um soco de um chimpanzé pode exercer uma força muito maior do que a de um boxeador humano profissional. Boxeadores podem gerar socos com forças máximas que variam de 680 a 907 quilos. Levando em consideração que os chimpanzés são muito mais fortes que os humanos, seus socos podem ser muito mais poderosos. Em suma, não é exagero dizer que um soco de um chimpanzé pode ser devastador. Diante de um chimpanzé agressivo, a melhor abordagem é priorizar a sua própria segurança. Lembre-se de que, embora os humanos possam não ser tão fortes quanto os chimpanzés, somos mais inteligentes. Em um encontro com um chimpanzé potencialmente ameaçador, é crucial manter a calma, evitar movimentos bruscos ou ruídos altos que possam piorar a situação e não fazer contato visual direto, que pode ser interpretado como um desafio. Afaste-se lentamente do chimpanzé e evite virar as costas, pois movimentos bruscos podem provocar agressões. Correr não é uma opção, pois os chimpanzés são mais rápidos. Mantenha uma postura não ameaçadora, aumentando cautelosamente a distância e, se possível, procure refúgio em um local seguro, como um veículo ou edifício. Este vídeo destacou como os chimpanzés são incrivelmente mais fortes do que os humanos em vários aspectos. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se tiver algum comentário ou dúvida, sinta-se à vontade para compartilhá-los abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar atualizado sobre vídeos como este. Até a próxima!